Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu achei muito interessante e também muito importante a gente estar conversando um pouco sobre Evolução X, mas dessa vez em relação com a nova temporada de Digimon, né, o Digimon Adventure 2020. Então, eu imagino que todo mundo que está assistindo esse vídeo já assistiu até o episódio 21 da nova temporada, né, sabe o que está acontecendo lá. E acredito que muitos de vocês viram a prévia do próximo episódio, né? O que acontece é que durante a prévia normal, que aparece no final do episódio, isso não apareceu. Porém, se você assistiu a prévia estendida, que foi postada no YouTube pela Toei Animation do Japão, você vê que lá acontece uma certa coisa com o Eri Garurumon, que também tem a ver com os Digimon X, né? Então, graças a essas coisas estarem acontecendo, eu achei que seria uma ótima ideia a gente estar conversando um pouco sobre Digimon X agora, para mim estar explicando algumas coisas para vocês. Então, vamos começar? Vambora! Então, em primeiro lugar, de escolhidos, a Evolução X só acontece quando uma coisa chamada Vírus X aparece, pega nos Digimons e acaba indo no Digicore deles, né? E através disso ele acaba destruindo esses Digimons. O que acontece é que certos Digimons desenvolvem uma coisa chamada Anticorpo X, mesma coisa que acontece com todos nós ou com qualquer ser vivo. Quando ele passa por uma certa doença, ele se recupera dessa doença, na maioria das vezes ele desenvolve anticorpos, para que da próxima vez que essa doença chegue nele, ele seja imune a essa doença, ele não seja mais afetado por ela. É a mesma coisa no mundo digital, o Anticorpo X está lá para transformar os Digimons e fazer com que eles sejam imunes ao vírus X, né? Então, isso é bem básico, explica para vocês bem o que acontece e através disso esses Digimons passam por uma evolução diferente, né? Chamada muitas vezes de Evolução X, faz com que os Digimons continuem os mesmos de certa forma, mas assumam uma forma um pouco mais avançada, um pouco mais evoluída, né? Normalmente o Anticorpo X nasce no Digicore dos Digimons e faz com que ele mostre realmente do que esses Digimons são capazes, né? Então não é como se eles se transformassem em um Digimon completamente 100% diferente, na maioria das vezes eles apenas ganham uma aparência diferente, parece até uma aparência um pouco mais tecnológica, né? Mais avançada, onde eles têm mais poderes e agora eles são imunes ao vírus X. Maravilha? É isso que isso significa, de maneira bem básica, bem simples e explicada, né? E o que acontece é que a gente está vendo algumas coisas acontecendo na temporada, a partir do episódio 21, onde aparentemente os Digimon X estão ficando bem mais presentes, de uma maneira um pouco mais forte, agora, dessa vez, afetando os Digimons dos Digi escolhidos, né? Então, se a gente visse algum Digimon lá no fundo, um Digimon selvagem andando, voando, e esse Digimon for um Digimon que tem um Anticorpo X, até onde a gente sabe, ele pode ser simplesmente um Digimon que está vagando por lá, e que existe lá e acabou, né? Não faz diferença nenhuma, na maioria das vezes, né? Mas quando isso começa a afetar os Digimons dos Digi escolhidos, faz com que eles fiquem diferentes, né? Daí sim a gente tem que realmente prestar muita atenção no que está acontecendo, porque isso passa a ser extremamente mais importante, né? Então a gente tem que começar primeiro falando do miasma, né? Basicamente uma grande, enorme quantidade de água, algum líquido escuro, meio roxo, que parece um veneno corrosivo e que está se espalhando por grande quantidade do mundo digital, por onde os Digi escolhidos passaram, né? E esse miasma, além de ser corrosivo, aparentemente conseguia afetar o corpo dos Digimons. Então, muitos Digimons que os Digi escolhidos tiveram que enfrentar estavam afetados pelo miasma, eles soltavam o miasma pela boca, né? E eles estavam ficando malignos aparentemente, eles estavam sendo inimigos, né, que tinham que ser derrotados. Mas muito provavelmente aquilo estava sendo forçado através do miasma. E quando a gente chega nessa parte dos episódios, né, onde eles chegaram finalmente no castelo do Devimon, a gente percebe que em volta do castelo dele está cheio desse miasma, né? Então, muito provavelmente, tudo isso tem a ver com os poderes, com os planos que o Devimon arquitetou, né? E eles têm que agora lutar junto desse miasma, não tem como eles desviarem disso. Até então, eles tinham tentado seguir por caminhos diferentes, né, evitando o miasma, mas agora não tem como. Inclusive porque eles finalmente encontraram um Digimon que usa esse miasma para lutar. E esse Digimon chamado Splashmon é muito especial para esse caso, né? Onde ele consegue usar seus poderes para transformar o próprio corpo em líquido e ele acaba se fundindo com o próprio miasma. E ele usava o miasma como seus próprios ataques, né?
Então ele estava jogando miasma para todos os lados. E os Digiescolhidos e os Digimons deles não estavam conseguindo evitar de serem afetados, de serem atingidos por miasma dessa vez, né? E isso estava causando sérios problemas, a luta foi muito complicada. Até que em certo ponto da luta, tanto o Erigarurumon quanto o Metal Greymon, que já estavam afetados pelo miasma, acabam sendo meio que derrotados, né? O Metal Greymon ainda na forma de Metal Greymon, tá caído no chão, e o miasma começa a entrar dentro do corpo dele. Então o corpo do Metal Greymon vai ganhando uma coloração escura, né? Meio puxada para o vermelho, e ele não estava tendo como lutar contra aquilo, né? Ele estava sendo forçado a ter que lidar com aquilo. E até que então, durante um momento de coragem, o Metal Greymon faz com que toda a parte do corpo dele afetada pelo miasma trinque, né, se rache. E de dentro dela, o corpo dele do lado direito, né, que era um lado orgânico, onde ele não tinha um braço mecânico, começa a se transformar. Então ele ganha um novo braço mecânico, né, do outro lado dessa vez, com uma grande arma laser chamada Alteros. Então eu vi que algumas pessoas compararam essa transformação do Metal Greymon com os primeiros passos de uma transformação em Mugen Dramon. Mas não é bem isso que está acontecendo. O que acontece, pessoal, é que quando ele ganhou esse novo braço mecânico, ele passou por uma transformação, ele está em um modo diferente, que foi chamado de Metal Greymon Alteros Mode, né? E o ponto é que esse não é um braço do Mugen Dramon, porém é um braço muito conhecido, né? Essa arma laser enorme chamada Alteros já fazia parte de um outro Digimon já conhecido há algum tempo, né? Então vai aparecer para vocês aí agora o Metal Greymon Virus X ou Black Metal Greymon X, né? E essa forma de Metal Greymon, sendo um Digimon que possui o anticorpo X, possui um braço esquerdo conhecido como Alteros, né? Que é basicamente uma versão atualizada do braço tridente, que é o braço que normalmente os Metal Greymons possuem, né? Ou seja, vocês estão percebendo aí que a arma Alteros faz parte de um Digimon X, que tem a ver com a família dos Metal Greymons, né? E nesse caso, o Metal Greymon comum, o Metal Greymon normal, ganhou um braço muito semelhante, basicamente o mesmo braço, só que agora no braço direito, né? E por que eles têm essa conexão? Por que isso está acontecendo? Porque agora a gente tem parte de um Digimon X no corpo de um Digimon que não é X, né? No corpo de um Metal Greymon. Eu vou tentar explicar para vocês. Então a teoria principal sobre o que está acontecendo aqui é que o miasma que afetou o corpo do Metal Greymon está funcionando de maneira muito semelhante ao vírus X. E quando ele afeta um corpo de um Digimon, ele pode ter dois resultados. O primeiro resultado, que a gente já viu várias vezes, é que quando ele afeta o corpo de um Digimon, se o Digimon se submeter a ele e não conseguir vencer o miasma, ele acaba se tornando um Digimon maligno, né? Então ele fica todo infectado pelo miasma. O segundo resultado, que seria o resultado melhor, é que quando esse miasma pega no corpo de um Digimon e ele ganha do miasma, ele consegue de certa forma controlar, vencer o miasma, o corpo dele passa por uma transformação muito semelhante ao que acontece durante as transformações X, né? Por quê, pessoal? Porque quando um Digimon desenvolve um anticorpo X, ele passa por uma transformação, por uma evolução X, para que ele se torne imune ao vírus X. Então, o que aconteceu com o Metal Greymon foi muito semelhante. Ao superar o miasma, né, que era basicamente um vírus entrando no corpo do Metal Greymon, ele fez com que parte do corpo dele desenvolvesse anticorpos, vamos dizer, entre aspas, anticorpos. E através disso, parte do corpo dele, que era a parte que estava sendo afetada, se transformou, né? E eu acho que a maior prova disso é que o braço do Metal Greymon simplesmente se transformou na parte de um Digimon X. De um Digimon X que tem semelhança, que tem conexão com o Metal Greymon, né? No caso, o Black Metal Greymon X, né? Se fosse um braço completamente novo, completamente diferente, que não tivesse nada a ver com o Digimon X, eu diria que essa teoria seria muito mais fraca. Mas é literalmente o mesmo braço, é a mesma arma, com o mesmo nome, né? A única e pequena diferença é que a Alteros do Black Metal Greymon X é capaz de atirar cargas de vírus, né? E causar problemas através desses vírus.
No caso do Metal Greymon, ele não é um Digimon afetado por vírus. Então quando ele atira apenas energia. Porém, a arma é a mesma, o braço é basicamente o mesmo, né? Cumprem o mesmo papel e, como eu disse, tem o mesmo nome. E o segundo exemplo disso estar acontecendo é algo que vai acontecer no próximo episódio, no episódio 22. Parte disso a gente viu durante a prévia estendida, né? Então o Eri Garurumon vai muito provavelmente passar por uma situação muito parecida à qual o Metal Greymon passou, né? Parte das costas do Eri Garurumon, depois de brilhar um brilho azul muito forte, vai se transformar em partes metálicas, né? Quase como se ele tivesse algumas escamas, algumas asas metálicas saindo das costas dele, né? E isso, pessoal, é parte do corpo do Eri Garurumon X, né? Então eu vou deixar uma imagem aí comparando as partes das costas novas do Eri Garurumon e as partes das costas do Eri Garurumon X, e vocês vão perceber que são extremamente semelhantes, se não iguais, né? Ou seja, parte do Eri Garurumon X vai nascer no corpo do Eri Garurumon. E a gente sabe que já no episódio 21, o Gabumon, né, o Eri Garurumon, também foi atingido por miasma, né? Então é muito provável que ao superar o problema do miasma, o Eri Garurumon também passe por uma transformação e partes do corpo dele se transformem em partes do corpo do Eri Garurumon X. Através disso, ele vai ganhar uma transformação nova, um modo novo, onde ele vai conseguir lutar melhor para derrotar o seu oponente, né? Então, vocês estão vendo que isso não é uma coisa única, não é um caso único. Já são 2 Digimons passando por uma situação muito semelhante. Então pode até ser que no futuro a gente veja os Digimons dos outros escolhidos passando por situações semelhantes, né? Onde afetados pelo miasma ou por alguma coisa parecida, eles passem por transformações também, né? O que seria muito legal, afinal eu não acho que isso deveria ser exclusivo do Eri Garurumon e do Metal Greymon, né? Todos os outros são Digimons. Inclusive no fim do episódio a gente vê o Easy comentando que, nossa, será que o Kabuterimon tem alguma coisa parecida, né? Eu não duvido nada, né? Porém, pessoal, tem muitas pessoas, inclusive, acreditando que o miasma seja o próprio vírus X, ou que ele seja exatamente a mesma coisa e tenha o mesmo propósito. Inclusive, o Devimon, algum tempo atrás, disse que eles estavam em busca de uma evolução nova, que eles queriam trazer um tipo de evolução nova para os Digimons ou alguma coisa do tipo, né? E isso é muito interessante, porque pode ser que eles estivessem falando do próprio vírus X, da própria evolução X, né? E que esses Digimons estão atrás disso, para que eles se tornem ainda mais poderosos, né? O que seria muito incrível. A gente nunca viu muito ser falado de evolução X, principalmente em animes, né? A gente vê mais em jogos de cartas e coisas bem antigas de Digimon já. Mas seria muito incrível que os Digimon X fossem colocados como parte importante dessa temporada. E através dessas transformações do Metal Greymon e do Eri Garurumon, parece que eles estão querendo partir para isso, né? Seria muito estranho que eles simplesmente assumissem partes de Digimon X, mas não se transformassem 100% nos Digimon X. Pode ser que isso aconteça. Então se preparem, porque pode ser que mais pra frente o nosso querido Agumon se transforme em Agumon X, o Gabumon em Gabumon X, e por aí vai. E Tentomon X, e Gomamon X, e Palmon X, Piomon X, e até Patamon X e Teilmon X, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer, porém eu acho que as chances de a gente ver cada vez mais Digimon X, inclusive transformações dos próprios Digimons dos protagonistas, a partir de agora, são muito grandes. Então, de escolhidos, era sobre isso que eu queria conversar nesse vídeo, né? Eu acho que esse é um tópico muito incrível, que tem a ver com a temporada mais uma vez e que é um assunto muito legal, né? Porque tomara que essas coisas realmente venham com bem mais força dentro dessa temporada e realmente parece que está sendo dessa forma. Então eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam sobre o tópico dessa conversa. Por favor, não deixem de comentar, seus comentários são muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho e se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar se tornando membro clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, dia escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui, aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui, dia escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!